Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã, Senhor, nosso coração se enche de gratidão. Senhor Jesus, Senhor, poderíamos estar em tantos lugares, Senhor, mas nós escolhemos. Senhor Jesus, escolhemos a Tua presença, Senhor, a companhia dos irmãos. Oh, Senhor Jesus, Senhor, usa essa da oportunidade, Senhor, e avança mais em nós. Senhor, avança, Senhor. Senhor, avança na igreja, Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor, edifica a Tua igreja nessa cidade. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus é o Senhor. Bom, nós, como de costume, nós vamos desfrutar a mensagem do alimento diário. E nós chegamos à 7ª mensagem, né, desse alimento diário. É a mensagem, semana 7, moderação e ausência de ansiedade. Irmãos, eu creio que essas duas coisas nós temos, irmãos. Uma em sobra e outra em falta. Senhor Jesus. Muito interessante que... Vamos ler Filipenses. Filipenses, Senhor Jesus. Capítulo 4. A gente lê do 4 ao 7. Amém? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vocês me acharam? Amém. Vamos ler, irmãos. Sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, interessante que a vida humana é uma vida de ansiedade. Mas eu não sei assim a experiência dos irmãos quanto a isso. Seja você um irmão calmo, tranquilo, seja você um irmão ágil, apressado, a ansiedade faz parte da humanidade. Irmão, se você não está ansioso é porque você não está vivo. Eu estava sentado, né, enquanto Roseni falava, já estava brotando em mim uma ansiedade para me levantar, para compartilhar a mensagem. Percebe? Nosso coração acelera, né? A gente começa a pensar como, né? Senhor, seja comigo, Senhor, né? Você percebe, irmãos? Vou compartilhar sobre a ansiedade. Mas isso, irmãos, faz parte da nossa vida. Está ligado ao homem. Desde o momento em que o homem perdeu a presença de Deus, irmãos, ele perde tudo. A gente cantou um hino que diz que no passado pecador... Fecha aí, irmãos, eu sou horrível de gravar. Qual hino? É o C72. Deixa eu compartilhar um ponto aqui. Amém. No passado pecador, sem descanso interior. Irmãos, isso é ansiedade. Descanso interior é ansiedade. Cheio de angústia e dor. Se eu estou ansioso, irmãos, o meu coração se entristece. Tem um provérbio que fala isso, né? Irmãos, percebe que a ansiedade, ela deixa o homem dessa maneira, sem falar que ainda tem um pecado, que a consciência começa a me condenar. Essa ansiedade é por causa de um vazio. Aqui esse hino fala que essa vaidade, eu só me encho de vaidade. E vaidade no original é o quê? Vazio. Por mais que eu me encha, eu me sinto vazio. Irmãos, essa é uma vida longe do Senhor. Certa vez eu vi um irmão compartilhar que ansiedade é você pensar qualquer coisa sem Deus.
qualquer assunto, irmãos, por mais simples que seja, nos tornamos ansiosos. O que eu toco nessa mensagem da semana é que o momento em que Paulo vai falar sobre ansiedade. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 4, versículo, a gente vai ler do 10. Senhor Jesus. Amém. Ao 12. Amém? Os irmãos encontraram aí? Amém? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim abundância como de escassez. Senhor Jesus. Irmãos, nesse momento, Paulo ele estava preso. Interessante que por algum motivo, a gente sabe que já compartilhamos algumas semanas anteriores, que a igreja em Filipos foi a única, quando Paulo começou o seu ministério, quando Paulo sai para as suas viagens, a igreja em Filipos é a única que se associa com o apóstolo no tocante a dar e receber. Está aqui também no capítulo 4, mais na frente, tá, irmãos? Se vocês quiserem depois lerem. Isso mostra, irmãos, que a igreja de Filipe ela era desprendida. Mas Paulo aqui diz que por algum motivo, a igreja em Filipos, ela deixou, de ajudar o apóstolo. Ele está dizendo aqui, o que ele diz? Alegrei-me soberano no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Interessante, irmãos, que eu mais toco esse momento que Paulo vai falar de ansiedade. É nesse momento que Paulo diz que ele aprendeu, Aprendi a viver. E ele fala mais, já tenho experiência. Essa palavra já tenho experiência, no original tem sentido de aprendi o segredo. Eu já sei. Por quê, irmãos? Por causa, todos deixaram de ajudá-lo. E nesse momento, irmãos, seria o melhor momento para se queixar. Mas Paulo aproveita esse momento para buscar o Senhor. Irmãos, eu creio que Paulo também ficou ansioso. Mas a ansiedade dele foi, como é que eu posso dizer, controlada. Por meio de quê? De buscar o Senhor. Porque ele aprendeu a viver. Irmãos, aí ele diz, tudo posso, que é o versículo 13, Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é famoso, em para-brisa de carro, Você está no trânsito, você vê direto. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente já compartilhou aqui uma vez que essa palavra quer dizer, tudo posso naquele que é força em mim. Esse é o sentido no original, irmãos. Porque eu posso dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto muito do exemplo do celular, Você pega o celular, está descarregando, você coloca ele na tomada, você carrega, você esquece a tomada. Só vai lembrar, por quê? Porque ele já deu força, Então eu estou carregado. Aí agora eu posso tudo porque eu já estou carregado. Chico falou ontem da experiência, da religião, Você reúne uma vez por semana, não, já estou quite com Deus, agora eu posso viver a minha vida, porque eu já carreguei minhas forças no final de semana, pelo menos uma vez ou duas vezes na semana, e agora tudo posso naquele que me fortalece. Já me fortaleci, agora vou viver a minha vida. Aí você passa por várias experiências, aí vai buscar o Senhor novamente. Mas aqui diz, irmãos, tudo posso daquele que é força em mim. Isso precisa ser constante, irmãos. A busca pelo Senhor. Gastar tempo. O irmão, semana no Alimento Diário, ele começa a falar sobre isso. Ele começa a falar sobre aperfeiçoamento. Em dois aspectos ele falou na segunda-feira, Na questão das ofertas e na questão da oração. Irmãos, vamos aprender, irmãos.
eu confesso, né? Não sou tão aperfeiçoado quanto a oferta, né? Eu tenho muitos conceitos, tenho muitas doutrinas, mas a prática, irmãos, precisamos ser aperfeiçoados nisso. E eu creio que essa semana é uma boa oportunidade, né? Irmãos, não vamos olhar, o dia tal, não é isso, irmãos, mas vamos olhar a oportunidade que o Senhor nos dá, a oportunidade. Na vida da igreja, irmãos, eu falo isso de coração aberto, de consciência sem acusação, é o melhor lugar para nós investirmos o nosso dinheiro. É o melhor lugar, irmãos. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. O dinheiro tem de fato um alvo, ele é definido para aquilo, e é para aquilo. Irmãos, essa oportunidade, durante a semana, o irmão fala isso na mensagem. Eu não vou tocar nesse ponto, só queria só aproveitar o sentimento de Rosseni. O irmão fala que nós somos muito independentes. Essa é a verdade. Se eu tenho dinheiro no bolso, eu oferto. Se eu não tenho, eu não oferto. Isso muitas vezes não pesa na nossa consciência. Nem a oferta dessa maneira, nem o não ofertar. Mas o ofertar, irmãos, não é simplesmente dar dinheiro. Se fosse assim, irmãos, o Senhor naquela hora, junto àquele gasofilácio, quando estava lá, o Senhor tinha valorizado aquelas ofertas. Mas o Senhor só valorizou uma única oferta. E a Bíblia fala que não foi o quanto ela colocou, mas foi como, né? Percebe, irmãos? Não é o quanto, mas é o como. Porque, irmãos, eu posso muito bem até mesmo ofertar independente do Senhor. Só há uma maneira do nosso trabalho não ser vão, o nosso esforço, só há uma única maneira, é que ele seja no Senhor. Então, irmãos, até a nossa oferta precisa ser no Senhor. E para isso, irmãos, precisa ter comunhão com o Senhor. Estou falando por mim agora, tá, irmãos? Se for fazer qualquer coisa, irmãos, eu penso 1000 vezes antes. Eu não falo, né? Cadê Jerusa? Melhor se eu cantar aqui. Eu não falo, mas eu planejo, até escrevo. Né? Qualquer coisa, irmãos, coisa simples. E por que eu não faço isso quando vou ofertar ao Senhor? Por que eu não vou diante do Senhor? O irmão fala que aquela questão, acho que é em Coríntios, né? Não deixe para fazer a coleta quando eu for, faça antes, em casa. Tá, irmãos, isso é uma maneira diante do Senhor. Porque quando nós vamos diante do Senhor, o Senhor fala o sentimento, o Senhor fala para nós. E aí, irmãos, a nossa oferta não vai ter apenas o valor material, que vai ajudar os irmãos que estão aí nas cidades, nos países pregando o Evangelho. Mas também, irmão, vai ser útil para nós. Nós aproveitamos aquilo para ter comunhão. Isso, irmãos, é moderação. Né? Porque a falta de moderação gera ansiedade. Aí você está ali sentado, aí você vai e você começa a pensar, não, eu tenho tanto nesse bolso, eu vou tirar tanto para aquilo, não vou dar oferta tanto. Né? E essa oferta vai depender do quanto eu tenho. Sim, depende, irmãos. De quanto eu tenho. Mas precisa ir diante do Senhor. Senhor Jesus. Então vamos aproveitar. Nós temos aí mais 2 finais de semana, né? Vamos fazer, né, uma prova do Senhor. Vamos orar diante do Senhor. O que o Senhor pode nos ajudar quanto a isso? Senhor Jesus. Amém. Vou voltar aqui, irmãos, para Filipenses. Vamos ler Filipenses capítulo 1. Então Paulo está nessa situação, né? Só. E aí ele aproveita isso, irmãos, para buscar o Senhor. Mas a partir do capítulo 4 de Filipenses, Senhor Jesus. Nós temos falado ultimamente a respeito de nós até mesmo o tema do alimento diário é rumo à glória. Então tudo que essas últimas mensagens têm tocado é o nosso aperfeiçoamento, é o nosso avançar, é a nossa carreira cristã. Acho que foi o Georlan que compartilhou, né? Nosso viver com alvo definido. Irmãos, isso pode gerar em nós, por outro lado, ansiedade. E aí Paulo começa esse capítulo dizendo o seguinte, ó: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados,
permanecei desse modo, firmes no Senhor. Primeiro aspecto, irmãos, é essa coroa. O irmão até fala isso, né? Stephanos, no original, né? É uma coroa que era dada aos atletas, né? Quando venciam aquelas corridas, né, na Grécia, que eles venciam aquelas corridas, eles eram coroados. E essa coroa mostra que eles chegaram ao final, venceram aquela carreira. Nós estamos numa carreira cristã. O nosso viver, irmãos, é um viver de carreira. Se eu parar, eu sou atropelado, né? Mas se eu correr, eu tenho oportunidade de chegar ao fim. E aí, irmãos, aqui ele diz que a alegria de Paulo e a coroa de Paulo não era simplesmente uma carreira individual, mas eram os irmãos. Porque ele fala assim, ó: minha alegria, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A alegria e a coroa de Paulo eram os irmãos. Irmãos, que o Senhor possa falar isso para nós. Sabe, irmãos, que nós de fato corramos essa carreira, mas não individual, mas com o sentimento de levar a igreja, levar os irmãos, levar aquele nosso companheiro. Porque nós temos aquele irmão mais próximo. Não, se cada um de nós corremos dessa maneira, ninguém fica para trás. Porque numa corrida, numa disputa, eu quero chegar sozinho. Quero ser o primeiro. Mas aqui, irmão, essa carreira é uma carreira coletiva. Chegar sozinho, de nada adianta. De nada adianta. Nem vencedor serei. Senhor Jesus. E aí, ele começa a falar a respeito de duas irmãs, né? No versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, versículo 3, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Esses demais cooperadores, irmão, nós estamos incluídos nisso, porque o nosso nome está incluído nesse livro. Esse cooperador, irmãos, a Bíblia fala que eles são aqueles que são os embaixadores. Interessante que essa figura do embaixador é interessante, irmãos, né? O embaixador do Brasil em outro país, ele representa o país, representa o Brasil. Então, quando alguém olha para aquela pessoa, ele não vê simplesmente a pessoa, mas ele vê a figura diplomática que representa aquele país. Irmão, você já pensou nisso? Que aonde você está, você representa um reino? Você tem apenas não só você, uma pessoa, mas um testemunho, e há uma nuvem de testemunhos ao nosso redor, olhando para isso. Uma nuvem. Hoje, irmãos, quanta incredulidade há nesse mundo? Quanta divisão no meio religioso, no meio cristão? Por quê, irmãos? Por causa de uma pessoa. Por causa de alguém. O ateísmo cresce por causa de quê? Testemunhos. É assim? As pessoas olham para aquela pessoa e aí, você que é um cristão, prega a Bíblia, mas vive de outra maneira. Prega aquilo que não vive. E as pessoas acham, começam a julgar a Deus pelo meu testemunho. Eu vi na semana uma mensagem, o irmão compartilhava que naquele tempo que havia cheque, quando você ia assinar um cheque e você errava, você não podia rasurar, né? Você virava o cheque e botava assim: onde lê-se o erro, né? Leia-se isso, né? Sei lá, eu preenchi a data errada, aí onde lê a data tal, leia-se isso, a data certa. E tinha que estar de novo, é verdade. Irmão, se
todo cristão, se toda pessoa conseguisse ver isso, quando alguém que diz que fala por Deus faz algo negativo, algo que não provém de Deus, a gente devia ler isso na pessoa. Onde ler-se Deus, leia-se homem. Porque o problema, irmãos, está nisso. Muitas vezes nós apenas temos um conceito cheio de doutrina, e isso torna-se um peso no nosso viver, um fardo. E muitos também deixam essa carreira cristã por causa disso. Não, tem que ser assim, tem que fazer assim. Quem nunca ouviu isso, né? A gente está no trabalho, aí vai ter lá uma festa, aí, não, Ian não vai não, que ela é crente. Né? Porque crente não pode ir para a festa. Aí se você tem a vontade de ir para uma festa, não, eu não posso ir não, porque eu sou crente. Mas doido para ir. Irmãos, o que eu preciso é buscar o Senhor. É esse crescimento de vida que me faz deixar essas coisas. É despir-se do velho homem e revestir-se do novo. Irmãos, não é uma questão, né, doutrinária, porque não posso, porque não devo. Eu preciso buscar o Senhor. E o Senhor vai trabalhar isso em nós, irmãos. Irmão, seja qualquer aspecto da nossa vida. Porque senão não, nós vamos viver uma vida cheia de ansiedade. Cheia. Senhor Jesus. E aí, irmãos, o segredo que Paulo fala a respeito dessas duas irmãs, para que pensem concordemente no Senhor, que avancem juntas, porque elas estavam antes juntas, mas por algum motivo elas se separaram, é deixar elas juntas. Porque Paulo diz assim, ó: a ti, fiel companheiro de jugo. Ontem o irmão compartilhou, né? Chico compartilhou sobre isso, né? Essa palavrinha, né? Quer dizer canga, né? É aquilo que faz com que dois animais de carga caminhem juntos e levem aquele peso, né? O arado. Um experiente e um não experiente. Até essas palavras, né? Claro que eu não vou fazer um estudo da palavra, mas Evódia e Sintique, ela era bem mais ágil, bem mais apressada, eficiente. E Sintique já era mais cometida, companheira, já acompanhava alguém. E aí, irmãos, ela precisa do jugo. E essa palavrinha, auxilies, prenda junto. Eu peço a ti, companheiro fiel, que as auxilies, sirva junto. Irmão, nós vamos aprender, irmãos, a não servir sozinhos. Irmãos, que o Senhor nos abra o nosso entendimento. Por melhor que seja o meu serviço, por mais eficiente, que traga a maior, como é que eu posso dizer, retorno. Irmãos, sozinho, é sozinho. Nós perdemos oportunidade, porque a edificação não é feita com única pedra. É feita com várias pedras. Então eu preciso, irmãos, aprender a servir com os irmãos. Amém. Junto com os irmãos. Não, servir junto não. Servir só é bom demais. Mas servir junto, cada um tem uma opinião, cada um pensa diferente, graças ao Senhor, irmãos. Isso é oportunidade. Isso vai gerar sofrimento? Sim, vai. Mas nós temos uma oportunidade de avançarmos. Já imaginou, irmão? Você sabe fazer alguma coisa, Ricardo? Você sabe fazer. E aí, você pergunta para mim que não sei fazer. Como é que a gente faz? Percebeu, irmãos? Não é só perguntar, precisa estar aberto. Chico deu um exemplo ontem, né? Do empresário, né? Que não estava conseguindo resolver um problema e foi perguntar para um auxiliador de serviços gerais, né? Percebe? Por que é que ele fez aquilo? Porque já tinha feito tanta coisa e tinha resolvido. Precisamos aprender, irmãos, a perguntar àquele irmão: irmão, como a gente faz? O irmão vai dizer: sei ou não sei? Se o irmão disser não sei, aí você, o que você faz, irmão? Então vamos fazer assim? Não, irmão. Irmão, vamos orar. Você sabe fazer, irmãos, mas você está ensinando, irmãos. A Bíblia fala que a Bíblia, a palavra, as Escrituras, ela é útil para o ensino. E aquele que aprende, torna-se útil a ensinar. Sabe que tem uma ordem?
Não é simplesmente ensinar. Preciso aprender, irmãos. Preciso estar junto dos irmãos. Mas não estou dizendo isso, irmão, não é para fazer isso de maneira doutrinária, entendeu? É para ir diante do Senhor. Aprender, irmãos. Aprender demora. Aprender leva muitas vezes ao erro. Mas estamos aprendendo. A gente não está aqui ninguém para julgar. Estamos para caminhar juntos. E aí, Paulo diz que o segredo para essas irmãs era que esse companheiro fiel de jugo as deixasse juntas. E chamasse também clemente, misericordioso, para que possamos avançar. Irmãos, e dessa maneira, ele diz o seguinte: alegrai-vos, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Podia parar aqui, não podia, irmãos? Não está clara essa frase, essa oração não está clara. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu preciso me alegrar onde? No Senhor, está claro. Mas aí o Espírito repete, irmãos: outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas já percebeu que isso é uma ordem? Alegrai-vos, é uma frase, é imperativa, né? Alegrai-vos. Irmãos, quem é que sabe que se eu adorar ídolo é pecado? Quem é que sabe disso? Não sabe? Então sabe que se eu adorar o ídolo, eu estou transgredindo um mandamento, não estou? O Senhor vai trabalhar, irmã. Amém. Senhor Jesus. Quando, irmãos, vou dar um exemplo mais prático aos jovens: honrar pai e mãe, que os dias são prolongados. A gente sabe que quando nós não honramos o pai e a mãe, nós transgredimos um mandamento. Mas, irmãos, e quando nós não nos alegramos? Será que isso nos incomoda tanto quanto esses outros que nós doutrinariamente sabemos? Percebe? Não há diferença aqui, irmãos. Certa vez Jolan falou, né? Não há diferença de pecadão e pecadinho. Há diferença de consequências. A consequência é diferente. Mas o pecado é pecado. Aqui, irmãos, deixar de alegrar-se é também deixar de cumprir um mandamento do Senhor. Mas como é que eu vou me alegrar, irmão, se a situação não está boa? Como? O segredo, irmãos, está que essa alegria não é no mundo, não é nas coisas, é numa pessoa. É no Senhor. Ah, irmão, isso é espiritual demais, irmão. Ah, sim. Irmãos, sabe por que nós dizemos isso? Se não dizemos, sabe por que nós pensamos isso? Porque nós não temos experiência de comunhão com o Senhor. A nossa primeira experiência, quando nós tocamos no Senhor pela primeira vez, os irmãos conseguem relembrar isso? Aquele sentimento que brotou, aquela alegria que brotou em nós, né? Eu me lembro que eu me derramei em lágrimas. Não era uma tristeza, irmãos, era uma alegria. Sabe, irmãos, tudo aquilo que eu conhecia de Deus, um Deus tão distante, um Deus carrasco, né? Que aí eu me dizia ateu por isso, se apresentou a mim. Já compartilhei isso com os irmãos, né? No meio de uma leitura da Bíblia, lendo para a mãe de Jerusa, querendo ganhar Jerusa e, né? Lendo para a bichinha não podia ler, né? Cega, diz essa cega, é cega, mas eu vou ler, né? E eu ateu. Irmãos, aquilo foi mudando o meu viver. Aquelas palavras que muitas vezes eu nem entendia. Mas, irmãos, é essa alegria, é nessa alegria que nós precisamos nos alegrar. Porque, irmãos, aqui diz assim, ó: seja a vossa moderação conhecida tanto de todos os homens, versículo 5. Perto está o Senhor. Queria tocar esse ponto aqui. Perto está o Senhor. Se a gente ler esse versículo, a gente pode entender simplesmente assim: ah, o Senhor está perto de voltar. Sim, tá.
Não estou dizendo que não é isso, tá, irmãos? Mas aqui eu posso aplicar, irmãos, de que o Senhor está perto. Irmãos, o Senhor já está, não simplesmente... Irmã, assim, eu respondo, vou terminar que eu respondo para a irmã. Prometo à irmã que eu respondo. Amém? Senhor Jesus. Porque eu sou meio ruim de igreja, aí eu posso ser que eu me perca aqui, irmã. Senhor Jesus. Perto está o Senhor. Perto. Irmãos, o Senhor não está distante, num alto e tangível céu. Mas a irmã está, o Senhor está perto. Eu estou perto dele, ele está perto de mim. Essa palavrinha, aquela mesma versículo lá de Efésios, que fala que nós fomos aproximados, né? Fomos aproximados, estávamos longe das bênçãos, deixa eu ler. Senhor Jesus. Efésios, só para me ler, irmão, só para me lembrar, só para mim. Senhor Jesus. Efésios capítulo... Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. 2:13. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, irmãos, essa mesma palavrinha no original. Então, nós estávamos longe, mas nós fomos aproximados. Se nós fomos aproximados, o Senhor está perto de nós. Então, irmãos, diante de toda a terra, nós, eu, o irmão, vocês, irmãos, podem se aproximar do Senhor. Nós já temos um caminho aberto, um caminho livre. O véu já foi rasgado. Já não há mais separação. Então eu posso, irmãos, me alegrar no Senhor. Agora eu preciso aprender. Aprender a me alegrar no Senhor. E aí, irmãos, entra uma questão da moderação. Porque essa, na minha experiência, eu acho que é a... Irmãos, olha só. Deixa eu ler outro versículo. Deixa eu ler esse versículo de outra maneira aqui, tá? Seja o vosso amor conhecido diante de todos os homens. Não é mais fácil? Seja a vossa justiça conhecida diante de todos os homens. Mas, irmãos, seja a vossa moderação. Isso aí, não, irmãos, não é tão simples. Nós vimos ontem, né, na sexta, né, na reunião de serviço, o sentido dessa palavra. Essa palavra, eu acho que eu não anotei, irmãos. Anotei. É epieikes. Irmãos, perdão, tá, irmãos? Se não foi essa pronúncia. Epieikes. E essa palavrinha ep, do início, né? Que vem antes, né? Prefixo. Amém, irmão? Obrigado. Esses irmãos são inteligentes mesmo. Prefixo, ele tem um sentido de extensão. Tá? Só para tentar deixar mais claro, aquele versículo lá que fala do pleno conhecimento. A palavra conhecimento é gnosis. Aí, como é pleno conhecimento? Epignosis. Aí, pleno conhecimento. Então, essa palavrinha aqui, eikes, é conveniente, suave, gentil, cordato, aprovado. Só que ela vem uma palavrinha antes. Então é isso com uma certa extensão. Tá? Essa moderação, irmãos, é que ela inclui todas essas outras, como eu posso dizer, esses outros atributos de Deus, amor, justiça, mas tudo com moderação. Eu creio que essa é a melhor tradução realmente, sabe, irmãos? Moderação. Porque muitas vezes o que nos falta é moderação. Estou passando por um sofrimento, por um problema. Geralmente nós somos extremistas, né? Ou eu não estou nem aí, estou tão descansado que eu não estou nem aí. Ou aquele problema se torna um problemão. E aí eu murmuro, reclamo, né? Perco a paz, discuto com a mulher, com os filhos. Mas a moderação, irmãos, nos dá equilíbrio. Lá em casa o pessoal estava construindo, e eles de vez em quando colocavam uma mangueirazinha com água, né? No canto de uma parede e no canto da outra parede. E aí ele colocava aquilo para o prumo, né? Para ficar no nível, né? Ou seja, tinha uma linha, O que falta em nós, irmãos, é isso, sabe?
colocar esse nível, esse prumo, para que eu possa ter uma moderação. A falta, irmãos, a ausência da moderação, ela me gera ansiedade. Olha só o que o versículo continua. Seja a vossa moderação conhecida conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus vossa petição pela oração e pela súplica com ações de graça. Vamos ler aqui Mateus. Mateus capítulo 6. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A gente vai ler do 25 até o 34, irmãos. Eu vou lendo e vou tocando alguns pontos, tá, irmãos? Senhor Jesus. Aquele dia no versículo de Filipenses diz que não andeis ansioso de coisa alguma. E o capítulo 6, versículo 25 de Mateus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais que as vestes? Irmãos, você já respondeu essa pergunta já para o Senhor, irmãos? Aqui ele pergunta se eu sei disso. Não é a vida mais que o alimento? É ou não, irmãos? Mas na experiência, para que nós olhamos? Não é o corpo mais que as vestes? É ou não, irmãos? É. Mas na experiência, muitas vezes nós não procedemos assim. Nós achamos que o alimento é mais que a vida. E que as vestes é mais que o corpo. Por quê, irmãos? Porque eu sou ansioso. Fala para mim, tá, irmãos? Eu sou ansioso. Senhor Jesus. E interessante que essa ansiedade aqui é por coisas legítimas, irmãos. É o comer, é o beber. A palavra ansiedade na Bíblia, algumas vezes é traduzida por preocupação, cuidado na Bíblia. Né? Mateus capítulo 3, aquela parábola, né? O cuidado com o mundo. Ansiedade. Preocupação, ansiedade. Senhor Jesus. E aí, irmãos, o segredo está em nós crermos no Senhor. Ah, irmão, mas eu já creio no Senhor. Mas eu preciso ter experiência de Deus como Pai. Aí é que eu toco, irmãos. Eu acho que eu estava até compartilhando com o irmão Duda e Messi essa semana. Eu acho que o momento em que a gente menos vive, né, sem ansiedade, é quando nós éramos crianças. Se eu tinha ansiedade, eu nem me lembro. Mas por que, irmãos? Eu tinha certeza. Não é uma certeza de conhecimento, mas é que alguém cuidava. Chegava em casa, chegava do colégio, já estava o almoço pronto. Me acordava, já estava a farda da escola pronta. Percebe? Tem como ter ansiedade. Tudo pronto, irmãos. Vamos colocar, irmãos, isso no aspecto espiritual. Se eu creio em Deus como um pai, preciso aprender isso, irmãos. Olha só, porque ele diz assim, ó: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Continuando: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo
que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as aves do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Senhor Jesus. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, as suas ansiedades, as suas preocupações, e de acordo com Efésios, o mal daquele dia. Senhor Jesus, basta o dia o seu próprio mal. Irmãos, nós vamos aprender que sempre vamos viver ansiosos. Mas eu posso pegar essa minha ansiedade e entregar aos pés do Senhor. Essa minha preocupação e colocar aos pés do Senhor. Aí mais uma vez, irmãos, não estou falando de doutrina, né? Porque na doutrina é o seguinte: não, eu estou passando por uma necessidade, eu vou orar. Aí você começa a orar. Senhor, olha essa situação, tal. Estou dizendo que irmãos não devam orar. Orem, irmãos. Não há outra maneira. Nós queremos aperfeiçoar nesse aspecto. E aí nós entregamos ao Senhor a situação. E aí nós entregamos ao Senhor. E quando nós lembramos de novo da situação, nós queremos resolver. É como se nós não confiássemos no Senhor. Jesus aprendeu a dirigir. E eu não gosto de dirigir, tá, irmãos? Mas eu me sinto seguro quando eu estou na direção. E aí, não é que eu não confio, tá, irmãos? Mas quando eu estou no lado do passageiro, eu me sinto inseguro. Percebe? Eu não me sinto seguro. Ou melhor, eu me sinto inseguro. Por quê? Porque não sou eu. Percebe? Pode até dirigir melhor do que eu. Mas eu fico medindo a distância, eu fico procurando o freio, né? Não sei se os irmãos fazem isso quando está do lado né? Por quê, irmão? Porque nós confiamos em nós. Vamos aplicar isso agora no aspecto espiritual, irmãos. Muitas vezes, quando eu oro ao Senhor, que eu entrego as coisas ao Senhor, Senhor, olha tal situação, e aí quando eu olho para a situação, que eu olho para o problema, eu olho para Deus, está demorando demais a agir, né? Vou dar um jeito aqui, né? Não é claro, irmão, que ele faz com palavras, tá? Nós falamos isso com nossos atos. Nós tomamos aquilo do Senhor. E aí, irmãos, isso vai se acumulando. Eu acredito que seja uma literatura do irmão Lee. Ele compartilha a respeito lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ele dá o exemplo de uma construção, né? Uma pessoa embaixo, uma pessoa no segundo nível, uma pessoa no terceiro nível. E aí ele vai jogar o tijolo, o primeiro joga o tijolo, aí o segundo pega o tijolo, e não é assim? E o terceiro solta, não é assim? E aí, vai lá. Irmãos, o irmão compartilha que nossa ansiedade precisa ser assim, é lançando sobre ele. Irmãos, eu recebo ansiedade, eu preciso lançar sobre o Senhor. Porque, irmão, se eu não lançar, vai vir outro. Vai vir outro. Né? Percebe? O tijolo não vai ser parado de ser lançado. E aí nós vamos começar a nos sobrecarregar. E eu vou começar a finalizar a mensagem. Nessa carreira cristã, irmãos, nós devemos deixar nossos fardos. Tudo fardo. Hebreus, capítulo 'desembaraçando'. Onde é que está aquele versículo, irmão? Desembaraçando de todo pecado. Qual, irmão? 12. Senhor Jesus. Amém, é isso mesmo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Hebreus 12,
Eu vou aguardar os irmãos, eu quero ler junto com os irmãos, tá? Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Amém? Como é que diz aí na Bíblia dos irmãos? Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, ele diz o seguinte: que eu preciso, para correr essa carreira com perseverança, para que eu possa alcançar o fim, não desistir no meio do caminho, eu preciso me desembaraçar de todo peso, olha só, irmãos, e do pecado. Então, irmãos, aqui tem duas coisas. Não é o peso do pecado, mas é do peso e do pecado. Duas coisas, irmãos, impedem minha alegria, impedem o alegrar-se. São os pesos que eu tenho, as cargas que eu tenho, e aí, entre elas está incluído ansiedade, né? E o pecado. O pecado, irmãos, o Senhor já tratou isso para nós. Nós temos um livre acesso, o Senhor já morreu por nós. Precisamos nos arrepender e diante do Senhor, e o Senhor nos lavar com seu sangue. E aí, irmão, nossos pecados são perdoados. Mas tem o peso, que muitas vezes, até mesmo a culpa pelo pecado nos acompanha. Preciso desembaraçar disso, irmãos. Como é que eu vou correr? Eu vejo aqui daqueles filmes, né, de guerra, e o treinamento é o cara com uma arma, uma bolsa e não sei o quê. Né? E às vezes eu estou correndo assim, irmãos. Muitas vezes, na minha experiência, eu estou correndo cheio de peso. Sabe? Essa batalha está muito pesada. E aí, irmão, me falta o quê? Perseverança. Eu começo a desistir. Aí o irmão fala no alimento a respeito da palavrinha resiliência, né? Preciso, irmãos, aprender a me desembaraçar de todo o peso, de toda a carga. E aí, se nós, claro, irmão, não tem tempo, mas Mateus, quando vai falar de carga, de peso, ele fala de dois aspectos. Ele fala do nosso trabalho secular, mas ele também fala do peso religioso, as cargas religiosas. Sabe? Que muitas vezes ali os fariseus, os saduceus colocavam sobre os homens esses fardos, mas eles mesmos nem com o dedo queriam movê-los. E aí nós começamos a criar a nossa maneira, né? A nossa doutrina. E aí nós vamos nos descarregando. Aí nós chegamos um momento que nós começamos nem a avançar. Porque aquilo que eu condenava dos irmãos, eu começo a praticar. Porque não é uma experiência, irmãos, é uma doutrina. É algo fora de mim. E aí, irmãos, essa carreira, ela começa a parar. Meu coração, né, todo o meu ser, falta paz. Porque o versículo de Filipenses diz assim, ó, Filipenses capítulo 4. Senhor Jesus. Deixa eu falar um pontinho que eu estou esquecendo aqui, irmãos. Antes da gente ler o versículo 7. Ele diz que, conhecidas diante de Deus as minhas petições, por meio de oração e súplica. E quando eu estava recebendo essa mensagem, eu me lembrei do próprio Senhor Jesus. Irmãos, se tem alguém que passou por uma ansiedade, eu acho que a ansiedade nunca foi tocada na vida humana. É naquele momento do Getsêmani, né? A ciência diz que isso é possível. Eu não sei se já aconteceu isso em algum humano. Mas que se eu estou com uma ansiedade muito alta, né, meu coração acelera, né, as minhas veias se dilatam porque tem que bombear mais sangue. Se ela se dilata a um ponto tão grande que ela não se rompe, mas ela fica tão fininha, tão transparente, que o sangue começa a sair pelos poros. E aí a Bíblia fala que o Senhor suou sangue naquele dia. Olha, irmãos, o alto ponto de ansiedade.
Eu acho que se fosse na vida humana, pelo menos na minha experiência, eu acho que eu não suportaria. Mas o Senhor, irmãos, estava nesse pico de ansiedade. Hebreus capítulo 5. Depois a gente vai voltar para Filipenses, tá, irmãos? Perdão, deixa eu só compartilhar esse ponto aqui da confiança do Senhor. Hebreus capítulo 5. Versículo... Senhor Jesus. Versículo 7, 8 e 9. Hebreus capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Diz assim, olha só. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, oração e súplica a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Senhor Jesus. Irmãos, naquele momento, eu creio que esse momento é retratando aquele momento do Getsemane. Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, oração e súplica. O Senhor orou 3 vezes, sozinho. Hoje nós temos a vida da igreja, irmãos. Uma vez o irmão falou para mim, a gente está orando por você, tá? Irmãos, aquilo dentro de nós nos dá um refrigério, irmão. Percebe? Mas eu não contei nada para ninguém. A minha individualidade. Estou orando por você, irmão. Percebe? Irmãos, hoje nós temos a igreja, irmãos. Amém. Podemos chegar a eles, chegar aos irmãos. Sabe o companheiro de jugo, a quem eu posso me prender, levai as cargas uns dos outros, Gálatas capítulo 5, se eu não me engano. Irmãos, eu não consigo lançar minha carga sobre o Senhor. Irmãos, vai junto de um irmão, que tem experiência no aspecto da oração. Irmãos, aprende, irmãos. Não vamos ser acusados pela nossa consciência, colocamos mais um peso nessa carreira cristã. Vamos desembaraçar desse peso. Amém. E aí, irmãos, fala assim, ó, o Hebreus aqui, capítulo 7, né? Clamor e lágrima, oração e súplica. Percebe? O Senhor usou isso, irmãos. O Senhor usou isso. Por que eu não uso? Porque eu não sei, aprendi ainda a depender de Deus dessa maneira. E o que eu mais toco, irmãos, nesse versículo, é que ele diz assim, ó, súplica a quem o podia livrar da morte. Continua o versículo. E tendo sido ouvido. Opa! Espera aí. Eu clamei àquele a quem podia me livrar da morte, e tendo sido ouvido. O Senhor morreu aonde? Você percebe, irmãos, que parece ter uma, né, esse versículo não ser tão completo assim. Não, mas o Senhor morreu. Quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido. Irmãos, vamos aplicar isso no nosso viver, irmãos? Nós vamos diante do Senhor, irmãos. Muitas vezes, o Senhor não vai tirar o problema. Mas, irmãos, o Senhor ouve. Aqui o versículo afirma isso. Que tendo sido ouvido, ele clamou a quem podia livrá-lo. Mas o Senhor não tirou aquilo. Mas o Senhor passou com ele. Até um certo momento, né? Pelo menos nas 3 primeiras horas. Percebe, irmãos? Precisamos aprender, irmãos, que nós temos um Pai que cuida. Amém. E nós vamos ir diante do Senhor e apresentar isso a Ele. E aí, irmãos, o Senhor vai cuidar, irmãos. Irmãos, vamos crer nisso. Amém. Eu tenho planos a longo, a médio, a curto, a médio e a longo prazo. Todos nós temos isso, temos, irmãos? Planos assim? Nós fazemos os planos, mas a direção, irmãos, vem do Senhor. O problema é que esses planos, muitas vezes, eles nos prendem. Tem até um hino que fala isso, né? Eis que os planos são amos que prendem e destradam nossos corações. Temos tantos planos. Isso se torna nossos amos, torna nosso Senhor. E nós vivemos para isso. Nós vamos aprender, irmãos, que ao colocar nas mãos do Senhor, é o melhor lugar. Amém. O Senhor sabe o momento, o Senhor sabe o tempo,
E o Senhor sabe aproveitar isso para nos aperfeiçoar. Irmãos, eu queria terminar com lá o versículo que eu ia, Filipenses, capítulo 4, o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, eu acho que não tem coisa pior do que falta de paz. Percebe? Eu sou bom de dormir, mas faltou paz, eu perco o sono. Eu acho que a única coisa na minha vida que tira meu sono é paz. Né? Por quê, irmãos? Porque essa paz, ela guarda. Essa palavra guardar no original tem um sentido de guarda de exército, Deus, irmãos, não é simplesmente guardar. Não, irmãos. Ela está sendo guardada. É a paz de Deus que guarda, não é a minha paz. É a paz de Deus. Ela guarda, ela monta guarda ao redor do meu coração. Protege. E aí, irmãos, essa paz que guarda o meu coração e a minha mente, faz com que eu possa, irmãos, ainda em meio a situações, buscar o Senhor, louvar o Senhor, orar ao Senhor, com ações de graça. Ricardo sempre fala isso, né? Precisamos aprender a orar ao Senhor com ações de graça. Para quem é prático, isso às vezes é difícil, irmãos. Né? É você orar já agradecendo pelo que recebeu. Mas não recebi ainda, né? Não, irmãos, é crendo, é confiando, irmãos. As aves não colhem, né? Não juntam em celeiro. Os lírios não fiam, não tecem. Nem Salomão, irmãos, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Irmãos, se isso, que é apenas uma criatura, apenas parte da criação de Deus, Deus guarda dessa maneira. Irmãos, e seus filhos? Não somos sobrinhos não, irmãos, né? Somos filhos. Somos filhos de Deus. Irmãos, o Senhor, Ele quer. Agora, irmãos, eu preciso querer. Preciso querer confiar, aprender a confiar no Senhor. E aí, irmãos, quando isso acontece, essa paz que excede todo entendimento, que guarda o meu coração, ela vai gerar em nós essa experiência. Aí eu volto para aquela primeira experiência que eu tive com o Senhor, irmãos. Aquele sentimento que brotou, sabe? Porque parece que com o passar dos anos, do tempo, nós aprendemos apenas doutrinariamente, né? Temos muito conhecimento. E isso às vezes parece que nos tira, irmãos, essa simplicidade. Simplicidade de tocar o Senhor dessa maneira. Irmãos, eu creio que essas últimas mensagens têm nos dado tal direção. Eu sei que muitas vezes a gente quer praticar isso amanhã. Não, irmãos. Nós precisamos colocar diante do Senhor. Irmãos, se abrir diante do Senhor. Sabe? É pedir, Senhor, eu não sei fazer isso. Senhor, eu não consigo fazer isso. Senhor, mas eu quero. O Senhor trabalha em mim. O perdão dos pecados, tudo, irmãos, depende apenas de um querer. Tudo está disponível. Eu só preciso querer. Eu quero. Porque, irmãos, não há outra situação, não há outro lugar para nós. Mas nós vivemos a vida da igreja, a vida cristã, a carreira cristã dessa maneira. Eu acho que nós vamos fazer como Paulo, sabe? Claro que Paulo aplica isso em outro aspecto, mas ele diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Né? Porque eu não tenho uma visão clara, irmão, do que está acontecendo. Por onde eu estou indo. Aí isso vai me gerar ansiedade, angústia, dor. Preciso aprender, irmãos, a confiar. O povo de Israel diz que eles conheciam os caminhos, né? As obras de Deus. O povo de Israel conhecia as obras, mas Moisés, o caminho. Veja, irmãos, Moisés em nenhum momento ele fica em dúvida. O povo de Israel sempre, porque só conhecia as obras.
Não sejamos esses, irmãos, que conhecem apenas as obras do Senhor, o que Ele pode fazer, mas preciso conhecer o caminho do Senhor. Eu sei por que isso está acontecendo. Eu sei por que eu estou indo por aqui. Porque o Senhor quer trabalhar em nós. Senhor Jesus. Mas vou parar por aqui. Creio que os irmãos têm muito aí para falar, né? Compartilhar sobre experiência. Vamos ruminar em pequenos grupos? Amém. Senhor Jesus.